dia. Daremos continuidade aos nossos estudos a respeito da graça hoje. E hoje nós trataremos de mais um assunto: chamados para a liberdade. Chamados para a liberdade. Temos tomado o livro de J.R. Brides para a nossa meditação a respeito da graça em diversas áreas da nossa vida. E hoje leremos o texto básico de nossa lição, que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 e versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E o verso 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sendo antes servos uns dos outros pelo amor. Amém. Senhor, rogamos a Ti que mais uma vez nos dê possibilidade de meditar, de entender, de compreender, ó Pai, a Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, nós rogamos que o Senhor esteja nos aperfeiçoando, que o Senhor esteja nos santificando, que o Senhor esteja nos fortalecendo a cada dia mais. Ajuda-nos para que nos tornemos cada vez mais parecidos com nosso Senhor e Salvador. À semelhança dele estejamos vivendo e buscando uma vida condigna ao chamamento maravilhoso que nos concedestes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto de Gálatas está num contexto todo interessante e é bom nós falarmos um pouquinho dele. A carta aos Gálatas foi escrita com o propósito de combater um grupo de judeus legalistas. Então haviam alguns judeus que, dentre os que estavam na igreja, começaram a querer ensinar pontos particulares, pontos de vistas deles, e expressando uma suposta exigência para que aquelas novas pessoas que estavam se chegando ali ao cristianismo fossem verdadeiros cristãos. Eles falavam: não, para você se tornar um verdadeiro cristão, você tem que se circuncidar. Ou então, para você se tornar um verdadeiro cristão, tudo bem, você pode crer em Cristo, mas você tem que fazer por merecer. Então, além de Cristo, eles estavam querendo colocar outro evangelho, um evangelho totalmente diferente. Não um evangelho baseado na graça de Cristo, mas baseado em obras humanas, e assim querendo dar uma continuidade a todas aquelas leis cerimoniais e aquelas exigências que, na verdade, todas eram tipos, símbolos que apontavam para a necessidade de um Redentor, para a necessidade de um Salvador, para a necessidade de um sacrifício perfeito para ser concedido, então, o favor para os pecadores. Então, na tentativa de adquirir o favor de Deus através das obras, essas pessoas agiam assim. Em Cristo, no entanto, somos justificados e desobrigados de obedecer às leis cerimoniais. Então, nós somos desobrigados daquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento. Todas elas, nós somos já desobrigados, já que aquelas, na realidade, apontavam para a pessoa do Redentor. E o Redentor veio. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele veio e nos concedeu maravilhosa vida, liberdade através da sua vida, através de toda a sua obra. Diferente dos legalistas, a lei de Deus nos traz a consciência de um Salvador, a necessidade de buscarmos a salvação nele, de crermos tão somente nele para a nossa salvação, para o resgate de nossas vidas. Mas essa mesma lei nos ensina a ter uma vida de santidade. Nós não estamos debaixo da maldição da lei, mas uma vez que estamos em Cristo, devemos usar a lei que é boa para buscar uma vida de santificação, uma vida que agrade ao Senhor. A lei que é boa e perfeita indica esse rumo. A lei, de forma alguma, a palavra de Deus não é errada. De forma alguma ela é errada. Mas é errado achar que poderíamos, por nossa própria força, capacidade, conseguir realmente galgar, conseguir
essa salvação por meio de méritos. O apóstolo fala sobre o Espírito Santo e visar a transformação do nosso caráter mediante o fruto, fala do fruto do Espírito, diferente das obras da carne. Então o Senhor não nos chamou nos libertou para vivermos uma vida de libertinagem, mas nos libertou para a santificação, nos separou, a santidade de vida, uma vida que esteja dedicada a estar na presença do Senhor. Cristo não só nos livrou do inferno, mas também do pecado e de viver no pecado. Então, ele nos livra de todas essas áreas que afetavam a nossa vida. Uma vez que Israel de Deus inclui todos aqueles que, dentre todas as nações agora, confiam não na carne, não no legalismo, não nas obras humanas, mas em Cristo. Então nós somos esse novo Israel em Cristo, que somos chamados a persistirmos, ainda que peregrinando nesse mundo, a viver uma vida, então, a parte desse mundo, diferente do mundo. O mundo que tem buscado viver segundo o diabo, a carne, segundo os valores desse momento, desse tempo, nós somos chamados a vivermos segundo o valor máximo, o nosso Senhor, segundo o exemplo dele, segundo a vida que ele demonstrou. Em Cristo, nós devemos ver. Nossa nova sociedade é fundamentada em Cristo, na sua palavra, pois todos aqueles que amam sua palavra buscarão então, todos os que amam buscarão viver e demonstrar amor com sua palavra, praticá-la de forma fiel. E assim podemos dar então sequência aos nossos estudos. E o legalismo evangélico, o legalismo moderno, não tem mais a ver com circuncisão ou lei mosaica, ou prática de rituais, mas ainda perdura, ainda continua. Nós vemos em certos guetos a exigência ali de fazermos isso ou não fazermos isso outro, para recebermos o favor de Deus. Então, faça isso, não faça isso, porque senão você não vai merecer o favor de Deus, ou você não conseguirá obter o favor de Deus por conta do seu mérito ou do seu demérito. O legalismo insiste em conformidade com regulamentos feitos por homens e não por Deus. Então, essas pessoas criaram um sistema, uma forma de ver, e eles insistiram em impor esse pensamento, essa forma como eles entenderam ali que era uma forma mais santa, uma forma correta, e eles pegam e impõem aos demais e falam, é dessa forma, mas é bíblico? E é isso que nós devemos sempre questionar. A Escritura diz isso? Ela recomenda isso? Ela nos ensina isso? Marcos 7, versículos 6 a 8. Marcos 7, versos 6 a 8. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Aquelas pessoas criavam sistemas, então, ali que eles interpretavam, eles criavam todo um entendimento, uma percepção da lei e impunham isso como se fosse a própria lei de Deus. Exigiam que fosse praticado a sua percepção do que era certo ou errado. E não falavam, vamos estudar a lei para ver o que é certo e errado. As descrições do legalismo acima são, então, intimamente relacionadas, porque muitas vezes tentamos obter o favor de Deus por meio de regras e nos sentimos culpados por não conseguirmos cumpri-las. Então, várias pessoas, e aí você pode pensar, mas será? Sim, muitas pessoas fazem certas coisas que são desnecessárias no sentido de achar que vão ser merecedoras do favor de Deus.
correntes, votos, que são, na verdade, não com a intenção de santificação, falar assim, não, eu vou me dedicar mais à presença de Deus, eu vou buscar conhecer mais a palavra de Deus. Não, essas pessoas pegam e fazem isso com a intenção de requerer, de obter, de exigir de Deus algo. Senhor, olha, eu fiz direitinho, então agora eu quero minha bênção. Entrega minha bênção. Ah, não é assim. Na verdade, toda bênção procede do Senhor e ela é graça. É o favor de Deus, não mérito. Nada que nós temos é mérito. Nós temos o demérito, os pecados, que certamente nos levariam para o inferno. Mas a graça do Senhor em Cristo Jesus nos tirou do império das trevas e nos colocou, então, no reino de luz, no reino de seu Filho. E assim devemos, então, não nos deixar novamente cair nesses enganos. E Paulo expressa isso. E ele fala, olha, eu estou surpreso que vocês novamente estejam voltando para aquelas antigas práticas. Vocês estão desprezando a salvação em Cristo, estão desprezando toda a obra de Cristo em função de obras pessoais. E vocês, uma vez invalidando, desprezando o que Cristo fez, vocês estão perdidos. Porque não há salvação, não há outro caminho, não há outra verdade a não ser Cristo. A observância de regras feitas pelos homens. Nada podemos fazer para obter o favor de Deus, pois ele só nos é dado por meio da graça em Cristo. Deus nos chamou a permanecermos firmes em nossa liberdade cristã. Essa liberdade nos foi dada graciosamente por Deus em Cristo. Não nos é conquistado, nós não conquistamos de Deus por méritos nossos. Em Gálatas 5, 1 e versículo 13 também, somos chamados tanto à liberdade quanto à perseverança. Então nós não somos meramente libertos, mas somos também chamados a termos uma vida. E nós podemos lembrar do Antigo Testamento, aquele povo que foi então liberto da escravidão do Egito, foi liberto, mas foi liberto não para deixá-los ao seu próprio querer, às suas próprias vontades, segundo os seus corações. Mas o Senhor então os liberta, os leva para determinado lugar, os ensina um padrão moral, os 10 mandamentos. Era ali um princípio elementar de como deveriam se portar perante Deus e perante o próximo. Uns em referência a Deus e uns com os outros. Então o Senhor já passa e demonstra isso. Os livrou ali da escravidão, mas queria livrá-los da escravidão de algo mais íntimo, da escravidão do pecado, da escravidão ali de todo aquele sistema que ainda habitava nos seus corações. Vários deles ainda desejavam ali um ídolo. E podemos ver isso quando Moisés ainda estava no monte, recebendo as tábuas da lei, o povo já haviam feito ali um ídolo e estavam pulando um carnaval da época, fazendo coisas abomináveis e adorando aquele ídolo que pegaram e conceberam pelo desejo de algo para ver, de um ídolo para adorar. Mas o nosso Deus não é mais um Deus do panteão de vários outros. O nosso Deus é o Deus, o único, o verdadeiro, ao qual nós devemos então nos dirigir. O legalismo evangélico não promove liberdade cristã genuína, mas é seu empecilho ao pregar uma conformidade a regras, então, de desempenho. Isso é uma escravidão. Pessoas que exigem, olha, você deve fazer isso, outro, você pode vestir só essa roupa, você pode só fazer isso. Exigem regras exteriores, questões de exteriores, não, na verdade, uma questão interior. O Senhor nos fala para ter um vestir modesto, para nos portarmos com sabedoria, com pureza, com singeleza de coração. O Senhor nos chama a cultivar virtudes, assim nos colocar de forma santa no nosso proceder, no nosso falar, no nosso vestir. Mas
Não, nós não encontramos na Bíblia tamanho de roupas ou modelos de roupas. Até nós podemos pensar no nosso vestuário ocidental totalmente diferente do oriental, diferente da época de Cristo. Nós não nos vestimos conforme ali o vestuário daquela época. Também é uma hipocrisia exigir determinadas coisas exteriores, dizendo que isso tornará alguém mais santo ou trará demérito, trazendo uma impureza, é, uma contaminação espiritual por conta de questões externas. O Senhor nos adverte quanto a isto. Na verdade, Deus nos deu sabedoria, nos deu criatividade, mas também nós temos que nos lembrar do amor. Do amor tanto para respeitar, mas também para não trazer contendas, não impor questões pessoais que deveriam ser avaliadas à luz das Escrituras. Nós temos que avaliar se o nosso ponto de vista está correto. E o ponto de vista nosso, a nossa percepção de uma realidade deve ser verificada à luz das Escrituras. Será que esse meu ponto de vista está correto? Esse meu ponto de vista está debaixo ali realmente da vontade de Deus? Cercas. Os fariseus faziam cercas para evitarem de pecar contra as leis de Deus, por meio de regras e condutas que, com o tempo, foram igualadas aos próprios mandamentos, como eu acabei de ler em Marcos, capítulo 7. E foi colocado, então, ali, realmente, com o tempo, passado algum tempo, alguns séculos, eles vieram a conceber ali um livro. Eles pegaram todos esses ditados, essas obrigações orais que eles ditavam de um mestre, ele ensinava para os seus subordinados, e isso era passado para outros, e os outros líderes que iam surgindo, iam criando outros sistemas. Isso tudo foi registrado em um livro e era para ser então praticado, para ser decorado. E era algo pesado, uma canga, realmente algo que era imposto ali terrivelmente sobre a vida das pessoas. E o Senhor fala: vinde a mim, porque o meu fardo é leve. Vinde a mim, vinde a mim. Nós podemos entender, saber que em Cristo nós não somos realmente salvos por isso. Muitas regras legalistas começam com o esforço sincero para lidar com questões reais, mas em determinado momento passam a se tornar como se fosse realmente tivesse o mesmo valor da palavra de Deus. Podemos pensar, né, em Billy Graham, o famoso evangelista, o famoso pregador Billy Graham. E ele, com seus amigos ali, eles criaram alguns sistemas de cuidado pessoal. Então, eles deveriam ter ali suas questões financeiras publicadas, fossem abertas ali para que todos verificassem. Eles imporam a si mesmos alguns preceitos para impedir que caíssem em pecados, em falhas. Conta-se que Billy Graham, ele, por exemplo, se estivesse num elevador e entrasse, ele estivesse sozinho, entrasse uma senhora, ele pegava e saía do elevador. Mas era uma questão particular dele, era um cuidado que ele tinha. Então ele, por exemplo, quando eles chegavam, conta também que eles chegavam em algum hotel, eles pediam para que alguém verificasse no quarto se não tinha ninguém escondido. Nós não temos isso na Bíblia, mas naquele momento, naquele contexto que Billy Graham estava passando, tinham várias pessoas que eram encantadas, várias moças que eram encantadas ali, realmente por aqueles pregadores, e infelizmente encontravam-se algumas mulheres que realmente conseguiam ali adentrar seus quartos de hotéis e ficarem guardando. Mas eles tinham esse cuidado, esse zelo. Isso não é alguma coisa que eles
pregaram para que fosse praticado dessa forma. Mas naquele momento, no contexto deles, eles entenderam que, biblicamente, eles deviam ter cuidado com a sua vida pessoal. É algo interessante. Um cuidado para não pecar contra o Senhor, para não se colocarem em risco de queda espiritual. Então, assim, colocaram. Mas não é algo que eles ensinavam isso para que todos praticassem. Os legalistas, eles queriam isso, eles tinham a sua percepção, o seu contexto naquele momento, e depois queriam exigir que todos vivessem em todo tempo, em qualquer circunstância. E isso é um absurdo. Opiniões diferentes. Capítulo 14 de Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 5, 14 e 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Paulo ele pega e fala sobre essas questões, mas ele também traz a questão maior. Meus irmãos, lembre-se do amor. Lembre-se do amor. Não permita que esses pontos de vista de pessoais, essas percepções pessoais, criem divergências entre vocês, criem mágoas, criem divisões entre vocês, que vocês estejam debaixo realmente do que é o árbitro maior, o nosso Senhor Deus, a sua palavra revelada, que busquemos então com amor respeitar, se possível ensinar a pessoa, se ela vier a concordar ou não, mas ainda que ela discorde de você, não sendo alguma coisa clara biblicamente, se é alguma coisa que não temos, alguma coisa que não foi detalhada, por exemplo, na época das escrituras não tinha ainda internet, não tinha WhatsApp, então como é que nós nos portamos, né? Mas não tem ali na palavra de Deus falando, olha, o WhatsApp deve ser tomado cuidado com isso, com isso. Não, mas tem um padrão moral que deve ser realmente recomendado. Assim como tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é louvável, de boa fama, se é isso que ocupe o nosso pensamento, também deve ter cuidado para que ocupe os nossos dedos, que nós digitemos tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, isso seja que nós compartilhemos, que nós não estejamos compartilhando alguma outra coisa além disso. Nosso problema real é saber diferenciar o que é essencial do que é secundário. Muitas vezes tentamos então relativizar os mandamentos de Deus, dizendo, não, eles não são tão explícitos, na verdade relativizamos esses mandamentos, queremos falar assim, não está tão claro não, mas para dar liberdade para o pecado. E o Senhor então nos fala para não nos deixarmos levar então por isso, que nós não estejamos caindo nesse erro de tentar torcer a palavra de Deus como os escribas, os fariseus o faziam, para ficar adequado, em agradável aos seus corações, de acordo com o que eles queriam ou pensavam. Não. A palavra de Deus não pode ser manipulada de forma alguma, mas ela molda, ela santifica, ela trata, ela cuida, ela transforma as nossas vidas. Nós devemos nos submeter à palavra do Senhor. Então, esse texto demonstra que precisamos aprender a andar em amor a fim de que questões de diferença de consciência quanto a certos assuntos, não tão bem elaborados, tão bem claros nas Sagradas Escrituras, não nos separem sem necessidade. Não permitamos que, de forma alguma, ao comer carne ou deixar de comer carne, nos separe. Até Paulo, no contexto, naquele contexto, ele fala, meus irmãos, quem come carne ou quem deixa de comer carne não influencia em nada. Mas por conta da fraqueza, por conta ainda da falta de entendimento do seu irmão,
Se você tiver a possibilidade de não comer carne, não que a carne em si tenha algum problema, mas por conta da fraqueza dele, deixe de comer carne então, se é possível, por amor a teu irmão, por amor a ele. Que coisa bela! Naquele contexto onde tinha ali o restante das carnes que vinham de procedência que não era bem notória aos olhos daqueles que estavam ali na feira, no mercado municipal da época, e eles não sabiam se aquela carne era de um abate oficial ou se vinham de carnes restantes ali dos templos pagãos. E todo esse era o problema ali, que não precisamos entrar em detalhes, porque já até comentei em outros estudos, mas era isso. E Paulo fala, não seja a questão de carne que vá separar a comunhão do povo de Cristo, de forma alguma. Nós não devemos permitir que o fazer ou deixar alguma coisa que seja de noção particular, venha trazer a divisão, a tristeza, a falta de comunhão no nosso meio. No final das contas, nenhum de nós vive para si mesmo. Todos pertencemos a Deus, Cristo é o Senhor de todos e todos serão julgados. É por Ele nós seremos julgados. Brigar pela liberdade cristã, pessoal, criticando os outros ou impondo regras aos outros de forma legalista, é viver a vida cristã de uma forma vergonhosa. E isso não deve acontecer ainda nos nossos dias. Nós devemos combater isso como Paulo, então ali, escrevendo aos Gálatas, recomenda a eles o portar-se de uma forma correta, o portar-se segundo Cristo nos ensina. A vida na graça só pode ser vivida em Cristo, que é o único que realmente nos santifica. Mas uma vez que Cristo nos santifica, uma vez que em Cristo nós vivemos, devemos lembrar que Ele nos fala de tantas virtudes também, que até são retratadas, que são lembradas em Gálatas, né? Sobre a questão do amor, da bondade e tantas outras virtudes ali, o fruto do Espírito, que não pode ser desprezado, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso não tem nada que desabone. Nós devemos viver e praticar e buscar no Senhor o desenvolvimento dessas virtudes. E isso não para o nosso própria vanglória, de forma alguma. Nós não podemos nos vangloriar disso. Mas devemos buscar esse crescimento, esse amadurecimento para a glória de Deus, para buscando sempre o reino de Deus em primeiro lugar, buscando servir ao Senhor com todo o nosso ser e demonstrando amor para com o nosso próximo. Nós somos membros todos de um mesmo corpo e devemos servir-nos mutuamente em amor, em amor. Que busquemos isso, em amor, resolver as rusgas, resolver questões, mas se são questões que não sejam tão significativas, que em amor respeitemos o nosso próximo, vivamos de forma consciente, de forma firme, mas em amor, amemos, continuemos a amar o nosso irmão, continuemos a proceder e viver de forma condigna ao chamamento que recebemos, em conformidade à vontade de Deus descrita nas Escrituras, orando, às vezes para aquele irmão ter uma maturidade, um desenvolvimento, porque também todos nós somos leigos um dia, todos nós fomos neófitos, todos nós fomos bebês espirituais e com o tempo fomos crescendo. Nós não nascemos em Cristo sabendo de tudo, mas a cada dia nós fomos acrescentados. Também respeitemos
respeitemos, tenhamos paciência, tenhamos amor em explicar e respeitar também ainda o irmão que às vezes não compreende determinadas questões e nem por isso deixam de ser nossos irmãos, nossos amados, nossos queridos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.